Olá, esse episódio ele faz parte da campanha 24 dias pelo glaucoma. Vai ser um papo muito bacana, são duas pessoas bem importantes no cenário da reabilitação visual. Então eu trago aqui a representante da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal, a doutora Maria Aparecida Onuki Haddad, a nossa querida doutora Bia, e também a representante do Retina Brasil, a presidente, na verdade, que é a senhora Ângela Souza. Muito obrigada pela presença de vocês, acho que a gente vai ter um papo muito bacana. Certo. Eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho de como é complicado nós oftalmologistas, lidarmos com a parte da reabilitação. A gente fica muito focado no diagnóstico, no tratamento, nos encaminhamentos, e a gente luta até o final para manter a visão, e muitas vezes nos é muito complexo parar e interromper esse fluxo e falar, bom, esse paciente precisa de reabilitação. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse conceito, né? Quando a gente deve mandar, o que é a reabilitação? Vamos começar falando disso? Você Quem primeiro, por favor, doutora. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Cris, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e falando, né, para o pessoal. Primeiro, né, como médico oftalmologista, eu acho que a gente parte do princípio que primeiro a gente tem que prevenir e tratar. Mas muitas vezes, mesmo que a gente tenha tido um tratamento, uma detecção da doença, e o tratamento, muitas vezes a perda pode ser inevitável, né? Dependendo da evolução do quadro. Eu diria que baixa visão, né, dentro do quadro de deficiência visual, que seria uma perda parcial, né, da funcionalidade desse indivíduo, ela poderia ser considerada toda vez que nós observarmos uma queda da função visual daquela pessoa com problema visual. No caso aqui, né, a gente está falando da campanha 24 dias pelo glaucoma. No caso do glaucoma, uma pessoa que tenha perdido parte da função visual eu digo, alcance visual, amplitude visual, que seria o campo visual, né, a percepção de contraste, tudo isso faz com que a funcionalidade desse indivíduo esteja reduzida. Então, mesmo que tenhamos valores que dentro das classificações internacionais da Organização Mundial da Saúde ou classificações legais de deficiência, mesmo que a gente ainda tenha um quadro que não é compatível com deficiência visual legalmente reconhecida, né, pelas diretrizes, leis, nós sabemos que aquele paciente ele está em prejuízo na realização das suas atividades do dia a dia. Então, na percepção do oftalmologista em relação a uma possível perda funcional, dificultando a vida desse paciente, é hora de fazer o encaminhamento, né? Eu acho que o mais precoce possível, para que essas perdas funcionais não fiquem mais intensas, com um prejuízo muito grande do dia a dia, né, e realização de atividades. Alguns estudos falam que, por exemplo, um campo visual já de 40, uma amplitude menor até 40 graus, já seria, de amplitude em termos de visão, já seria um indicativo de que aquela pessoa precisa passar por uma avaliação em reabilitação visual, né? E ter algumas orientações, mesmo que mais simples, mas muito efetivas, né? De orientação e mobilidade, porque ela já começa a ter dificuldades para ver degrau. É muito né? importante falar isso, porque, na verdade, no conceito pelo que eu me lembro da Organização Mundial de Saúde, a gente considera a cegueira quando a gente começa a ter um campo visual mais central afetado, né? Isso. E, de fato, muitas vezes a gente precisa de mais campo visual para ter mobilidade, para dirigir, para caminhar. Eu acredito que são 10 graus centrais. 10 graus, né, para cegueira e 20 graus para baixa visão, né? Para visão subnormal. Mas antes com 40 disso, graus, a pessoa já tem uma limitação da mobilidade. Já começa a ter uma limitação. Então, na percepção, né, de uma perda funcional, né, menor que seja,
é hora de encaminhar para uma avaliação e orientações em relação à reabilitação, né? É fundamental a gente conversar sobre isso, tanto para os médicos como para os pacientes ficarem atentos também para solicitarem precisa ter uma conversa com o médico, né? É muito importante o médico abordar como está sendo sua vida, né? O que você tem deixado de fazer, né? Acho que isso é muito, muito importante para a gente conseguir fazer os referenciamentos no momento certo. E pensando aí em termos conceituais, como é que se define a reabilitação, né? Quais são, como é que é? É um conjunto de medidas, né? Então, fala um pouquinho pra gente como é que funciona, Bia, sobre isso. É um conjunto de medidas que envolve, né, uma avaliação de várias disciplinas, tá? Visando qualidade de vida. Eu acho que, assim, basicamente é isso. A reabilitação visual, né, ela tem uma parte clínica, né, que começa pela detecção do médico oftalmologista, pela avaliação do que é necessário para a melhora, no caso da baixa visão, no caso para a melhora da funcionalidade, da função visual, né? Então, essa parte médica, clínica, ela vai depender do quanto que aquele indivíduo, naquele momento que é encaminhado, tem de função visual, como quanto que é o alcance visual, quanto é o campo, quanto, eu já disse, né, sensibilidade ao contraste, como que é a velocidade de leitura. E a partir disso, então, são realizados testes, indicações para cada perfil, né, de visão, de vários tipos de auxílios, né? E com isso, então, o médico oftalmologista, ele tem como objetivo a melhora da resolução visual. Mas muitas vezes só a melhora da resolução visual não basta, né? Então, é claro que as outras áreas são tão fundamentais quanto, né? Como eu disse, no caso, se a gente tiver uma criança com uma perda visual, é muito importante, desde a idade muito precoce, ter a intervenção, uma estimulação para que haja o desenvolvimento, né? Porque a gente sabe que a maior parte do nosso mundo, ele é visual e essa informação, né, de aproximadamente 80%, de todo estímulo do nosso ambiente é muito importante para o desenvolvimento. Então, a reabilitação visual, aí no caso da infância, a habilitação, ela começa desde o nascimento, se aquela criança já tiver uma alteração, né, na sua resposta visual e um prejuízo no seu desenvolvimento visual, porque vai levar a um desenvolvimento global alterado. Mas também na parte escolar, né, a inclusão escolar é tão importante. Hoje nós temos ferramentas, equipamentos que podem ajudar a inclusão escolar, mas muitas vezes elas são inacessíveis, né? A capacitação de recursos humanos, às vezes, ela é insuficiente, né? E depois vem o jovem que precisa ter uma preparação para o trabalho, né? Uma inclusão no trabalho, e o adulto e o idoso, né? Onde nós sabemos que a população idosa, além das perdas visuais que são pertinentes, por exemplo, ao glaucoma, a gente vai ter outras perdas também, né? Perda auditiva, perda motora, perda cognitiva. E essas perdas sobrepostas à deficiência visual, seja ela baixa visão ou cegueira, vai fazer com que a qualidade de vida simplesmente despenque. Sim. Né? Então, a reabilitação visual, começando pela parte médica, né? Mas ela tem todo um longo caminho, né? E com muita objetividade para que aquela autonomia que o indivíduo tinha,
né, ela seja reconquistada ou mantida, né, e com isso a sua independência. E nas idades mais precoces, garantir o pleno desenvolvimento e inclusão, né, daquele jovem, daquele bebê, criança, jovem, né? Eu acho que, então, envolve não só a parte médica, mas também a parte educacional, a parte social, né? E todas as outras áreas também de formação clínica, como psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, todos esses profissionais, o educador físico, todos esses profissionais, né, fazendo um trabalho conjunto, interdisciplinar, entendendo o quadro daquele indivíduo, né, e tentando, de forma muito objetiva, atingir os objetivos daquele indivíduo. Potencializar, né, o que tem, né? O profissional, ele sabe o que pode ofertar, mas quem vai decidir o que realmente será usado e o que é importante é o próprio indivíduo, né? Então, acho que a reabilitação, além da equipe, na verdade, né, quem vai comandar essa equipe é a própria pessoa com deficiência visual, porque ela sim vai falar o que ela, ou a família vai definir o que realmente importa, né, e o que é válido, né, para a sua vida, né? Para a sua vida, né? Bem interessante. Eu acho que esse ponto é um ponto que a gente converge aqui, né? Junto com Retina Brasil, que vocês têm daí o outro lado, né? A Retina Brasil é uma ONG muito importante, nacional, né? E aí a gente converge nesse ponto porque vocês têm a visão do lado do paciente, né? Então, acho que esse é o grande ponto. Não adianta a gente querer ensinar hoje em dia coisas que vão não ter um apelo para o paciente, né? Então, acho que o importante é... Fala um pouquinho do que vocês percebem como necessidades dos pacientes e como é que isso casa com os recursos disponíveis, né, nos centros de reabilitação. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, a Associação Retina Brasil agradece o convite do CBO para estarmos aqui juntos com a doutora Bia, né, que é uma grande especialista, dando uma aula aqui para mim, para nós, né, para você que está nos ouvindo, né, Maio Verde, o mês em prevenção pelo glaucoma, né? E vim de verde, tá? Vim de verde exatamente para poder divulgar essa campanha. Parabéns ao CBO. Bom, a Associação Retina Brasil, ela acolhe as pessoas, né, com baixa visão, com cegueira, porque já está perdendo a sua visão, já chegou. Nós temos integrantes da nossa associação através dos nossos grupos regionais, somos 15 grupos regionais espalhados em todo o Brasil. E o glaucoma, como todos nós sabemos, e se você não sabe, né, acesse o canal do CBO, acesse o site da Retina Brasil, do CBO, da Visão Subnormal, da Sociedade Brasileira, que lá você vai ter conteúdo gratuito para todo mundo ficar preparado, né, e saber como lidar com essas condições. Bom, quando as pessoas chegam com glaucoma ou qualquer outra doença ocular, né, primeiro nós recebemos aqueles pacientes com certas angústias. Por quê? Porque agora ele vai ter que ressignificar aquela sua nova condição. Ele tinha uma identidade de uma pessoa que tinha uma visão boa, uma visão saudável, e depois ele aparece com um diagnóstico que veio, de certa forma, silencioso, e nós sabemos, né? Por exemplo, ainda em TV aberta, a nível governamental, a nível de poder público, certo? Uma campanha que diga que bom que as instituições médicas estejam fazendo essa campanha, né? Você já foi oftalmologista este ano? Né? Não. As pessoas vão fazer seu check-up, não inserem, não colocam o oftalmologista no rol, tá? Nós só vamos ao oftalmologista fazer uma consulta preventiva só quando já não podemos, né, o braço não alcança mais o celular, sim, ou não estou conseguindo mais ler, achando que é só isso, mas não é, né? Então, doenças que levam à cegueira,
né? Nós orientamos esses pacientes, né? Eles chegam assim muitas vezes desesperados. Quem é que quer ficar cego? Quem é que quer perder visão? Né? Ninguém, tá? E a pessoa acho que não tem uma perspectiva de como vai ser a vida com a perda, né? Exatamente. Porque então, como a sensorialidade 80% é a visão, a pessoa eu acho que não vê outras possibilidades. Então, aí que vocês entram, né, para dar uma perspectiva de mundo, né, que é inexistente para eles, né? Exatamente. Então, nós orientamos, né, os familiares, os próprios pacientes, né, as pessoas que trazem esses diagnósticos, a como lidar, quais são as tecnologias assistivas existentes, que enquanto não chega uma cura, digamos assim, efetiva, há controle, há tratamento, né? Mas a vida continua, então ele precisa ressignificar. Então, nós orientamos a eles a procurar um apoio psicológico. A Retina Brasil tem até um projeto, né, de apoio que é Ressignificando Olhares, né? Um apoio psicológico, ressignificando olhares, porque como nós conversamos há pouco, cada um tem uma condição de baixa visão diferenciada, né? Não é homogêneo, não é todo Não mundo é homogêneo, igual. Exatamente, tá? Apresentar as tecnologias assistivas, dizer que mesmo com o diagnóstico, ele pode dar continuidade com os seus sonhos de constituir família, de estudar, de trabalhar, né? Nós orientamos a eles, inclusive, como ser protagonista das suas necessidades, né? Entendeu? De buscar. Apresentamos as legislações, a educação, tudo que dá direito a ele de correr atrás, né? De falar, por exemplo, nós sabemos que existe as dimensões de acessibilidade, né? Que entra na questão da reabilitação, tá? Acessibilidade arquitetônica, porque antes eu andava, o meu campo visual não estava prejudicado, né? Eu não tinha um diagnóstico, mas antes eu conseguia transitar, me locomover sem auxílio de nada, né? De uma bengala longa, né? Por exemplo, tá? Antes eu não precisava de que o meu material educacional fosse em fonte ampliada, ou que fosse um material tátil com diferentes texturas, que o meu professor precisasse saber como ensinar um aluno cego, como ensinar um aluno com baixa visão, tá? Então, mostrar para ele que há essas possibilidades. Com a chegada da informática, da tecnologia digital, com os aplicativos, isso facilita muito, como a doutora bem informou aqui, né? Falar para eles e para a família também. Hoje existe um termo, né? Mas o conceito já existia. Aqui para o Brasil foi traduzida a questão do preconceito contra as pessoas com deficiência, a questão do capacitismo. Aquilo que não é, que é a discriminação com as pessoas com deficiência. E as famílias, nós sabemos, se quem tem formação ainda tem dificuldade, imagine aquele familiar, o pai e a mãe, né? Como é que eu vou fazer? Né? Isso é independente da formação daquele pai, daquela mãe, do grau, do nível de escolaridade, entendeu? Então, a Retina Brasil, ela traz também informação através de rodas de conversas, de lives com profissionais como a doutora Bia, como a senhora doutora Cris, né? Entendeu? E muitos outros, tá? Para trazer essa informação que nós não... o médico, ele não tem muito tempo para falar para o paciente dele. Mas é muito importante saber, o médico, que existe uma associação, que existe recursos tecnológicos, tecnologias assistivas que eles podem procurar. Que eles podem referir, o médico pode referenciar, né? Orientar. Orientar. Isso. Acho que poderia, inclusive, ter nos seus consultórios, nas suas clínicas, formulários, né? Ou então folders, ou alguma coisa assim. Sim, é para informá-los. Que a gente acaba fazendo isso muito individualmente e com pouca objetividade, né? Acho que é bem importante mesmo ter os grupos para a gente poder referenciar. E como é que funciona em termos, para você, Ângela, o paciente que é do sistema de saúde suplementar e privado, ele busca também essas estruturas? Como é que o paciente do SUS chega nessas estruturas? Vocês são uma ONG, mas eles podem chegar direto, eles têm que vir encaminhados de postos de saúde? Ou como é que funciona o referenciamento? Certo. Bom, nós temos um cadastro, né? Geralmente, os profissionais da oftalmologia
certo? Ou alguém que conhece a Retina Brasil, Uhum. outros pacientes indicam, Uhum. tá? Uhum. Então, oftalmologistas, tanto vem da saúde suplementar, como do Sistema Único de Saúde. Uhum. É muito também algo boca a boca, pelos próprios pacientes, Entendi. certo? Eles vão construindo aquela rede e Uhum. indicam a Retina Brasil como uma associação de apoio a essa, que luta pelos direitos deles, juntamente com eles. É o nada sobre nós sem nós. Sim. A Retina Brasil, que é o lema das pessoas com deficiência, isso no geral, e isso não difere. Eu costumo dizer que é o nada sobre nós sem nós com todos nós. Uhum. Né? Porque quando você fala de inclusão, nós temos que ter uma inclusão com sustentabilidade. Uhum. Não basta eu ter apenas acesso, eu tenho que ter qualidade daquele acesso. Então, quando se fala no tratamento da reabilitação, como a doutora falou, com recursos ópticos, não ópticos, né, etc., você também precisa que tenha o acesso, a qualidade, a multiplicação disso, quer dizer, se antes tinha acesso a determinados recursos tecnológicos de reabilitação, tá? Mas chegam novos, eu preciso testar se aquele dali vai me ajudar também. E aí o paciente, a pessoa com aquela condição de deficiência visual, né, é que vai decidir o que é melhor para ela, porque ela que vai usar. Né? Geralmente, algo que serve para mim não pode servir para o outro. E muda muito com relação à faixa etária também. Né? Muitos jovens hoje usam esse telefone aqui, né? O smartphone. Isso aqui foi uma grande revolução para as pessoas com deficiência. Mas nós sabemos que tem um público que não é incluído digitalmente. Sabe? Tem a tecnologia, porém, não sabe resolver um problema através dela. Sim. Como, por exemplo, acessar o site do CBO, pesquisar sobre a Retina Brasil. Sim. Você está entendendo? Não sabem que elas estão aqui. Eu acho que é um momento complexo social esse, porque nós Isso. temos uma população de baixa visão grande, com a faixa etária avançada que não se inclui, e a faixa etária mais jovem, que são as doenças hereditárias, os glaucomas congênitos, que na verdade não vão aprender os outros sistemas porque não interessa, eles conseguem com o smartphone resolver muita coisa. Então, eu imagino que até para vocês, nessa divisão dos centros, deve ser complicado, porque são dois grupos muito apartados em termos de tecnologia, né? Sim, exatamente. Muito interessante isso. Eu não tinha nunca pensado nesse ponto, mas eu acho que, assim como é em todo o sistema digital, né? Sim. As pessoas idosas não acessam a parte bancária, por exemplo. Imagina fazer isso com baixa visão, então, né? Eles não vão usar os aplicativos de baixa visão. É um desafio para a nossa geração, porque isso acho que em pouco tempo vai mudar. Eu acho que todo mundo vai ter acesso ao digital. Qual é a perspectiva de vocês em relação às leituras em braille? Está diminuindo, né? É mais difícil aprender, porque os jovens acabam partindo mais para o digital, né? Mas eu acho que é um momento mesmo de muita divisão entre faixas etárias, né? Eu posso falar só sobre essa questão do braille que a senhora comentou? Sim, por favor. Porque assim, uma pessoa, né, doutora, a criança que nasce e já tem um problema visual, né, já começa ali, ela não consegue acessar o papel e tinta, né, escrever né, na caneta, no lápis. Mas ela precisa ser alfabetizada. O braille, né, o sistema de leitura e a escrita braille, ele vai favorecer, vai proporcionar isso. Eu digo porque hoje tem professores que passaram por isso, né? Eu tenho um ex-aluno nosso lá na Universidade Federal do Ceará, que hoje ele é professor. A mãe dele, ele tinha glaucoma. Tem glaucoma, né? Ele já foi desde criança congênito. A mãe dele, uma senhora, que não tem nenhuma formação escolar, assim, né? De ensino médio, universitário, ela, quando percebeu que o filho ia perder a visão, você vai aprender o braille. E foi assim que ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Né? O braille, ele não pode ser excluído. Agora, sabendo que nem todo cego lê braille e nem toda pessoa com baixa visão. Mas, da mesma forma, eu conheço pessoas com baixa visão que estão querendo aprender o braille como aprende outras coisas. Tá? Por exemplo, você entra num elevador, tem o braille lá indicando os números. Tem uma tecnologia assistiva em voz que diz portas se abrindo, né? Portas fechando. Primeiro andar. Tá? Isso é muito importante. Pessoas entram, como já aconteceu uma vez, eu concluo essa parte aqui, de eu entrar num elevador, num shopping,
lá em Fortaleza, e entrou 2 pessoas, 2 jovens, vinham do almoço. E aconteceu isso no elevador. E uma disse assim, poxa, que coisa chata essa voz todo o tempo. Aí, como educadora, a gente tem que orientar. Eu disse, olha, deixa eu te dar uma informação. Esse elevador, ele tem essa voz, isso aí é uma tecnologia assistiva pensada para orientar as pessoas com deficiência visual, cegas ou com baixa visão. Porém, idosos também estão se apropriando, porque o idoso, nós sabemos, né? Às vezes ele se distrai, ou então uma mãe mesmo que sendo jovem com a criança, se dispersa, entendeu? Então, tudo isso serve para... Né? Sim, também quer colaborar com a reabilitação da pessoa, né? Sim. Num piscar de olhos, as coisas mudam. O tempo passa, a vida se transforma. E enquanto construímos nossas próprias histórias, investimos nos avanços, que são movidos pelos milhões de casos de doenças oculares previsíveis e tratáveis no Brasil. É diante desse cenário que apresentamos soluções completas, trazendo conforto e leveza ao olhar, devolvendo os melhores momentos a quem mais precisa, com cada produto pensado para que as pessoas possam ver o mundo por completo. Seguimos prontos para transformar o futuro da oftalmologia no Brasil, ao lado dos melhores especialistas, deixando uma história que para sempre será lembrada, vista e vivida. Ofta, a vida merece ser vista. Só completando o que a Ângela falou, apesar do avanço tecnológico, né, e a gente ter outras formas de acesso à informação e a dados, né, o processo de alfabetização em Braille é essencial, né, para a pessoa com deficiência visual profunda, cegueira, desde que ela tenha condições de aprender o Braille, mas é essencial, né? Ângela, os educadores, né? Você falam que o Braille, ele está para a pessoa cega como o papel em tinta está para a pessoa vidente, né? Não é porque eu tenho uma digitação por meio de um computador que eu vou deixar de escrever, ou que eu vá eliminar meu processo de alfabetização em tinta eu sendo vidente. Então, o processo de alfabetização em Braille, ele vai continuar, e depois a pessoa, porque ele é muito importante para a construção, né, desse conhecimento, e depois a pessoa vai escolher, né, qual a forma mais fácil, mais rápido, mais acessível, né, adequada para... Porque eu acho que a representação cortical, né, da letra em Braille é muito parecida com o que a gente aprende muito importante, como tinta e papel. Né? E isso é muito importante porque às vezes nós vemos, né, algumas campanhas de empresas tentando fazer substituição desse processo de aprendizado do aprendizado em Braille por mecanismos audíveis. E isso não é, na verdade, o correto, que deve acontecer, né? Eu acho que um sistema audível, que é um avanço tecnológico, que usa inteligência artificial, ele pode ser usado, mas sem, na verdade, derrubar todo esse processo, né? É mais um recurso que pode ser agregado. Exato. E a pessoa decidiu que melhor lhe convém, né? Que ela se adapta melhor. O importante é que ela seja reabilitada, né? Exatamente. E em termos de políticas públicas, para um cidadão chegar numa estrutura de reabilitação como essa, quais são os caminhos, o que o governo proporciona? Eu sei que tem muitos SERs, né, que tem a parte visual junta, mas... E tem as instituições grandes também que fazem parte. Eu acho que no Brasil a gente tinha muito o papel das organizações não governamentais, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem 2 organizações muito representativas, que são a Laramar e a Fundação Dorina. Mas em termos de rede SUS, né, a gente precisa levantar a importância dos centros especializados em reabilitação, né, que hoje nós temos 105 centros com a área da reabilitação visual no Brasil, né? O que hoje está em discussão é o processo de capacitação
né, de todos os profissionais, porque pode haver muitas vezes, né, o turnover de profissionais, então a gente precisa garantir a capacitação e a qualidade de capacitação. E uma das coisas que a gente percebe, né, no dia a dia, muitas vezes é a falta de informação para o profissional que seria o principal profissional de referenciamento, né? Então, como que funcionaria, né? O oftalmologista no seu consultório detecta, faz o diagnóstico daquela condição visual tratada, que ele trata, mas que aquele paciente, em todas as faixas etárias, em qualquer faixa etária, tem um quadro, apresenta uma dificuldade, uma deficiência visual que aparentemente irreversível, né? Ele precisa ir a uma OBS, a uma unidade SUS, e pedir o encaminhamento para um centro especializado em reabilitação. Então, é via referenciamento mesmo. É via sistema municipal. Municipal, porque apesar do plano ser um plano nacional, né, voltado para a pessoa com deficiência, nas 4 áreas de reabilitação mais o autismo, esse encaminhamento precisa ser via o município. Então, a gente tem a regionalização, né, do programa. Então, é o município ou o estado, né, que precisa fazer o encaminhamento. Então, é uma linha de referenciamento. Mas o que a gente percebe é que, às vezes, esse fluxo não é conhecido, né? Então, muitas vezes, a pessoa pode ser encaminhada para um sistema privado ou para as organizações não governamentais, ótimo, mas muitas vezes a pessoa mora longe daquela ONG, né, daquela instituição. Ela não tem condições a todo momento de se deslocar, né? O ideal é que a gente tenha centros perto de casa, perto do domicílio. Então, esse fluxo precisa ser conhecido. Por quê? Porque a gente percebe que muitas vezes as pessoas não chegam aos centros instalados, né? Com uma demanda muito baixa na área visual. E não que a gente não tenha pessoas com deficiência visual. Aliás, né, a deficiência visual dentro de todo o levantamento do IBGE é das mais frequentes. É a mais frequente. É a mais frequente. Você percebe logo quando você chega numa escola, e na própria universidade em que eu trabalho, né, nós temos o maior número de pessoas com deficiência visual. Exatamente. Como estudantes de nível superior. Exatamente, né? De 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, pelo menos 50% seria pessoas com dificuldades visuais. Então, o fluxo, ele não é conhecido. Como encaminhar? E isso é importante por quê? Porque isso acaba não gerando demanda. Né? E se não gera demanda... Não tem números, começa a ter uma redução de serviços, de oferta de serviços. E a gente não pode deixar. E aí a importância das organizações, né, que informam, né, que orientam as pessoas com deficiência para que elas possam ir atrás dos seus direitos. É um direito da pessoa com deficiência visual ter todo o processo de reabilitação que está instalado e que ela deve acessar. Então, isso é muito importante. É fundamental a gente conversar isso aqui, porque isso é uma coisa relativamente nova, né? No meu tempo de formação de oftalmologista, eram só as grandes instituições e acabou. Então, é muito importante mesmo a gente falar da regionalização também, essa coisa de a gente buscar o centro próximo. Não adianta querer reabilitar a 500 quilômetros de distância, porque a família não consegue levar e já é uma dificuldade, né? Eles falam de gasto catastrófico quando tem cegueira na infância, né? Que eu lido muito com isso. Então, a família acaba tendo um gasto para tirar alguém para cuidar, né? Alguém que deixa de trabalhar para cuidar. E somar isso, um deslocamento para reabilitar ou habilitar, é impraticável, né? Então, é muito importante a gente divulgar isso, né?
uma parte dessa questão, né, do centro de referência, eu até pesquisei sobre isso, porque é algo que não está muito fácil e acessível de você localizar na internet, certo? E em audiências públicas, né, até no próprio conselho, quando eu estive como conselheira a Retina Brasil, né, no CONAD, nós falávamos sobre isso. É uma coisa difícil, por exemplo, não tem... São poucos em relação às outras, né, porque eles se dividem em centros 1, 2, 3 e 4. O 4 é onde entra a deficiência visual e as demais. Porém, poderá, de acordo com o poder público local, né, inserir aquela condição da deficiência visual. Mas é difícil você localizar. Tá? Localizar o 4, né? O 4. E localizar onde estão esses centros. Tá? Então, se você for uma pessoa experiente na navegação de pesquisa na internet, por exemplo, nós, enquanto Retina Brasil, tá ligado no Ministério da Saúde. Vamos lá. Existe uma política pública de saúde da pessoa com deficiência. Tá? Então, vamos lá. Então, um menu muito cheio, está lá dentro guardado. Por exemplo, eu localizei 300, doutora, existem aproximadamente 325 CERs, né, habilitados no país, mas nem todos oferecem reabilitação visual, estrutura ou são facilmente identificáveis pela população, como a senhora falou. E quais seriam os principais problemas, né, que ela já citou? Seria a dificuldade de localizar, né, com reabilitação visual, dentro da região, dentro da sua cidade ou próxima. Em Fortaleza mesmo, não é tão fácil, viu? Falta de orientação, às vezes após o diagnóstico. Até nós reconhecemos que há eu digo, o médico está ali para fazer um trabalho, né? Mas nem sempre dá tempo dele falar isso, tá? Pode ser que em outro momento. Distribuição desigual nas regiões do nosso país. O nosso país todo mundo fala, né? Ele é como se fosse um continente, né? Necessidade de deslocamento, que foi o que a senhora falou. As pessoas com deficiência, se ela não passar por uma reabilitação, ela vai estar sempre precisando de alguém para acompanhá-la, para orientá-la, para levá-la para consulta, né? Para aprender orientação em mobilidade, para aprender o uso de tecnologias assistivas, saber que ela pode estudar, saber que ela pode trabalhar, né? Falta de equipes completas, muitas vezes as pessoas que estão lá, principalmente adentrando algumas regiões do nosso país, há uma grande dificuldade, né, de profissionais capacitados para acesso limitado às tecnologias assistivas, são caras, ainda são bastante caras, entendeu? E traz isso também um impacto social muito grande, né? Que é exatamente um encaminhamento tardio, sobrecarga familiar, perda de autonomia funcional, aumento do risco de exclusão educacional e profissional. E mais, é a fala das pessoas com deficiência visual, com glaucoma, como tem um rapaz que é aluno universitário, está numa cidade próxima lá de Fortaleza, ele chegou a nós, tá? Ele tem glaucoma, tá? Aluno universitário. E ele está com dificuldade com tecnologias assistivas. Entendeu? Chegou para a gente na semana atrasada, pelo Retina Ceará, né? E é isso, né? Então, nós precisamos que o poder público, ele amplie, que ele traga, né, informação, por exemplo, pela TV, quando estiver divulgando seus trabalhos enquanto governo, né? Uma campanha a nível nacional. Nós temos não só o Ministério da Saúde, temos o Ministério da Educação, temos a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, temos os conselhos locais, municipal e estadual, tá? E tem a Retina Brasil, seus grupos regionais, assim como muitas outras instituições, como a Lara Mara, como a Dorina Norville, como os CREAS da vida e etc e tal. Eu acho que é muito importante. As coisas melhoraram muito, se a gente for pensar temporalmente, né? Houve uma grande melhora. Talvez a gente esteja aqui fazendo um papel importante de divulgar, né? Então, eu acho que esse papo foi muito produtivo. Quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigada. Foi um grande prazer. Eu acho que é fundamental a gente falar sobre essa independência, funcionalidade, né, do paciente com baixa visão. A baixa de visão pelo glaucoma é muito penosa, tanto
porque acomete uma faixa etária bem precoce que vai impactar em todo o desenvolvimento do ser humano, daquele ser humano e da família ao entorno, bem como do idoso, que vai ter um final de vida com uma qualidade muito ruim se ele não for muito bem assistido. Então, eu acho que a mensagem que vocês trouxeram foi muito importante. Eu quero agradecer em nome do CBO. Nós estamos na plataforma do CBO, nós vamos estar lá aparecendo com essas mensagens bacanas e também no YouTube. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada. Nós é que agradecemos e parabéns ao CBO pela campanha 24 dias pelo glaucoma. E que cada um que possa, ou mesmo assim, está tendo um programa aí do Ministério da Saúde que possibilita a redução da fila, porque todos nós somos usuários do SUS, né, oficialmente. Sim. Que eles busquem o oftalmologista, né, para que eles possam saber se tem ou não uma doença silenciosa e perigosa que é o glaucoma, né, doutora? Isso mesmo, e parabéns, né, Parabéns. para o CBO, né, e eu acho que todo esse esforço do Conselho, ele deve resultar no maior engajamento da pessoa com deficiência, né, na busca do cumprimento dos seus direitos. Eu acho que isso é essencial. Sim, acho que esse é um papel fundamental de nós todos, de chamarmos a atenção. Muito obrigada, foi ótima a conversa. Obrigada.